Não foram 50 no final das contas, né? Muitos outros se juntaram no dia seguinte. Os números só subiram, nunca caíram. Por pior que a situação ficasse, os números nunca caíam. 130, 180, 580. Todos permaneceram por ali para ajudar. Imagens em vídeo do centro de comando mostram o líder pedindo desculpas aos funcionários antes de montar equipes enviadas para entrar em áreas de risco extremo. Numa das ocasiões, Yoshida precisou ser convencido a não liderar pessoalmente uma missão suicida para resfriar um dos reatores. Ao mesmo tempo, ele lutava contra os próprios medos. Yoshida admitiu depois, chegou até a acreditar várias vezes, que todos eles iriam morrer ali dentro. O medo era real e era intenso, mas tinha trabalho a ser feito. A rotina não deixava espaço para dúvidas. Os 50 de Fukushima viveram num prédio de 2 andares no centro do complexo. Era o único prédio que tinha recebido danos mínimos por causa do terremoto. Não tinha água potável nos canos e cada funcionário tinha direito a só 500 ml de água engarrafada a cada 2 dias. Não tinha entrega de alimentos e os suprimentos estavam estragando. Não tinha lugar para dormir e eles se revezavam em turnos. Não tinha tempo para almoçar. A janta era arroz e comida enlatada. As sessões de trabalho eram divididas em períodos de 15 minutos em prédios altamente contaminados. Foi nesse cenário que Kiyoshi Okamura se juntou aos 50 de Fukushima. Ele não era funcionário da TEPCO. Okamura era um engenheiro civil de uma empresa terceirizada, mas conhecia Fukushima como a palma da mão. Okamura tinha trabalhado no complexo um ano antes, avaliando as condições estruturais da usina. Okamura cometeu o mesmo erro de muitos. O terremoto provocou um blackout na região. Não tinha informações circulando, mas ele não se preocupou. Okamura estava confiante que a estrutura aguentaria catástrofe. Na cabeça dele, sem nada nos noticiários, Fukushima não era uma preocupação. O tsunami avançando pelas ruas, as pessoas fugindo, era isso que estava nas televisões naquele momento. 2 dias depois do terremoto, Kiyoshi Okamura recebeu um telefonema de um colega de trabalho. Precisavam dele em Fukushima. O coração gelou. Tudo tinha dado errado na usina, tudo. Os reatores estavam queimando. O Japão estava prestes a viver uma Chernobyl. No segundo seguinte, ele sabia que tinha que ser ele. Não podia ser outra pessoa. Ele não podia negar ajuda. Okamura tinha que sair do conforto de onde ele estava e entrar no miolo do inferno. Ele concordou em ir. A família de Okamura nunca ficou sabendo. Okamura estava longe de casa, os telefones não estavam funcionando direito. Eles não precisavam saber, né? Eles não precisavam se preocupar. Mesmo anos depois do incidente, Okamura não contou onde esteve naqueles dias. A confiança da esposa era absoluta. Não importava onde ele estava, importava o que ele estava fazendo. Ele estava trabalhando. O coletivo acima do indivíduo, né? O dever acima de tudo. Okamura chegou em Fukushima no mesmo dia em que os 50 funcionários da TEPCO escolheram ficar. Ele era um deles agora. A função de Okamura naquilo tudo era identificar e priorizar as áreas do complexo que precisavam ser limpas de detritos e escombros. Ele dividiu a água, repartiu o pão e se expôs à radiação como todos os outros. Ele lembra daqueles dias como se tivessem acontecido ontem. Não acho que tenha sentido medo. Estávamos muito ocupados, concentrados no que tínhamos que fazer e nos esforçando ao máximo para retomar o controle da situação. Mesmo assim, Okamura não ia para lugar algum sem um medidor de radiação. Ninguém saía sem fiscalizar a dosagem que estava recebendo ou a dosagem do parceiro, né? O verdadeiro inimigo era invisível. O equipamento era a única forma de conhecer os próprios limites. E Okamura precisou abandonar o local depois de 3 dias. O corpo dele tinha recebido uma dosagem acima do permitido. Daquele momento em diante, ele precisou trabalhar de outra posição. 12 anos depois do incidente, o jornalista perguntou para o Kiyoshi Okamura se ele atenderia o telefonema da mesma forma nos dias de hoje. E a resposta dele foi simples, mas verdadeira. Com certeza. Quem também atendeu ao chamado naqueles dias foi o bombeiro Osamu Kinoshita. Ele era, na época, o chefe do time de resposta a desastres especiais do Corpo de Bombeiros de Tóquio. Kinoshita estava no quartel-general quando o terremoto sacudiu o Japão. Ele e a equipe dele foram mobilizados para socorrer vítimas e neutralizar incêndios em Tóquio. O trabalho exaustivo parecia não ter fim. A tragédia era colossal, né? O terremoto e o tsunami que seguiu ceifaram a vida de quase 20 mil pessoas no Japão. Cerca de 2.500 vítimas estão desaparecidas até os dias de hoje. Por tudo isso, Osamu Kinoshita não podia parar para pensar, não podia parar para sofrer. O filho dele estava numa das cidades que o mar tinha engolido. Não tinha informações disponíveis, mas tinha trabalho a ser feito. Kinoshita engoliu o medo e foi para as ruas. Não tinha nada que ele pudesse fazer pelo filho dele, mas tinha muito que ele e a equipe dele pudessem fazer pela vida de outros filhos de outras pessoas. O coletivo estava acima do indivíduo. Felizmente, o filho de Kinoshita estava seguro. No dia do tsunami, o jovem estava fazendo um exame de direção numa outra cidade. Ainda assim, Osamu Kinoshita não teve tempo para celebrar. No dia 17 de março, o primeiro-ministro do Japão pediu para que o governador de Tóquio enviasse ajuda para Fukushima. A equipe de 300 homens da Brigada Especial teve a opção de ficar em Tóquio e continuar ajudando a cidade, né, ou partir para Fukushima, para apagar um incêndio nuclear imprevisível. Todos concordaram que Fukushima era mais importante. Kinoshita e o time dele foram para a estrada.
Um comboio de 32 veículos do Corpo de Bombeiros deixou Tóquio às 2 da manhã. Na calada da noite, eles atravessaram uma região devastada pelo terremoto. Era um cenário de guerra, né? Pontes destruídas, estradas bloqueadas por deslizamento de terra. Foram 7 horas de viagem e o pior sequer tinha começado. Kinoshita e o time dele operaram mangueiras de 800 metros de comprimento e puxaram água do mar para jogar no núcleo dos reatores. Seria como tentar apagar o sol com uma torneira, mas tinha que ser feito. Osamu Kinoshita deu as ordens e em menos de 20 minutos, todas as escadas dos caminhões estavam direcionadas para os reatores. Nesses primeiros 20 minutos, ele e a equipe dele despejaram 60 toneladas de água do mar nas chamas do inferno. A cada 5 minutos era necessário trocar o bombeiro no topo das escadas. Os níveis de radiação não permitiam mais do que isso. Seria suicídio ficar lá em cima, né, por mais 5 minutos. Olha isso. Ao mesmo tempo, a Terra continuava a tremer de vez em quando. Um só pensamento passava pela cabeça de todos ali. Para onde correr se acontecesse um novo terremoto com a mesma força? Ao longo de 8 dias foram lançados 4.000 toneladas de água para resfriar os reatores. A equipe de Kinoshita foi substituída depois disso, enviada de volta para Tóquio. Todos passaram por exames médicos e nenhum bombeiro foi afetado pela radiação. Kinoshita relembra aqueles dias e recusa ser chamado de herói. Ele disse, abre aspas, para nós o que fizemos não foi heróico, foi trabalho e dedicamos o máximo de esforço à situação, conseguindo fazer a diferença. Masao Yoshida, o líder dos 50 de Fukushima, foi interrogado por um comitê de investigação durante 28 horas, em 13 sessões separadas. O testemunho dele é o maior registro dos eventos que aconteceram em Fukushima. São 400 páginas ainda carregadas pelas emoções do evento, né? Yoshida se sentiu abandonado. Abre aspas. Ainda sinto um enorme ressentimento pelo fato de não ter vindo nenhum resgate substancial e eficaz da sede ou de qualquer outro lugar, embora estivéssemos tão ocupados fazendo tantas coisas com a pequena equipe que tínhamos. O depoimento dele deu início a um novo tsunami, um tsunami de denúncias de negligência da TEPCO, de alertas ignorados, de excesso de confiança em medidas de proteção que a natureza derrubou. Nenhum único executivo foi responsabilizado pelo incidente de Fukushima. Yoshida não viveu para ver o resultado das ações dele ao longo prazo. 8 meses depois do desastre nuclear, Masao Yoshida foi diagnosticado com câncer no esôfago. A TEPCO transferiu Yoshida para uma função burocrática na sede da empresa. Oficialmente, a TEPCO defendeu que a doença não tinha relação alguma com os níveis de radiação que ele recebeu em Fukushima. A TEPCO acabou sendo estatizada em 2012 e o governo japonês assumiu os encargos financeiros da restauração e preservação de Fukushima, né? Assim como indenizações e consultas médicas para as pessoas afetadas. Masao Yoshida faleceu em julho de 2013. O ex-primeiro-ministro do Japão, o mesmo homem para quem Yoshida tinha explicado os planos como quem fala com uma criança, publicou uma mensagem na internet. Eu me curvo em respeito à sua liderança e tomada de decisões. O engenheiro Takeuchi Inagaki estava lá, entre os 50 de Fukushima. Ele é o último dos nossos personagens. Assim como todos os outros, ele não tinha esperança de que o grupo sairia vivo dali. Mas o chamado do dever falou mais alto do que o medo. Ele precisava fazer aquilo por todas as famílias ali envolvidas, né? Pelos vizinhos, pela cidade. Nagaki atravessou aquele dia sob a liderança de Masao Yoshida. E também, assim como todos os outros, ele não se considera um herói. Takeuchi Inagaki disse para os jornalistas depois de tudo, abre aspas, a realidade é que dezenas de milhares de pessoas ainda estão refugiadas. E nós somos os responsáveis por isso. De forma alguma somos heróis. Em fevereiro de 2026, a TEPCO religou a usina nuclear de Kashiwazaki Kariwa. Foi a primeira instalação atômica reativada pela empresa desde o desastre. Essa é uma nova TEPCO, controlada pelo governo, com novos diretores. Takeuchi Inagaki é o diretor dessa usina agora. Ele aprendeu a lição. Ele teve o melhor dos mestres. Não existe preparo para as forças do destino. Mas se o pior se repetir, Inagaki vai se lembrar de Fukushima. Se você gostou dessa história, convido você a se inscrever nesse canal e maratonar os outros vídeos da gente. É bacana demais saber que vocês estão fazendo isso. Muita gente vem aqui, se inscreve, maratona os canais. Isso é um combustível gigante pra gente. Tua inscrição é bom demais pra gente. Obrigado por isso, galera. Até a próxima. Fui!